de assunto, o senhor ali no WhatsApp falou, né, de liderança, e eu vi que vocês lá no Céu Azul estão falando de maturidade. E maturidade e liderança estão lado a lado, né, pastor? O que você tem a falar sobre isso? É porque o que que acontece? Eu disse isso até em uma das mensagens lá, né? Que o maduro é alguém que deve ser imitado. Sim, Ao maduro ele deve ser imitado. Porque a maturidade, ela vem de um processo. Então, quem passou por um processo para amadurecer, ele tem capacidade de influenciar positivamente. Então, principalmente na caminhada cristã, Paulo ele falou aos Coríntios, né? Se eu não me engano, 1 de Coríntios, capítulo 3, ele falou que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. O significado da palavra ali, filhos, são filhos maduros. Então, eles são guiados pelo Espírito, né? Paulo ele também se colocou como modelo sim. para a igreja a ser copiado. Ele falou, né? Ser depois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, eu senti essa necessidade de trabalhar esse tema sobre maturidade. Eu dei abertura, o Carlos falou sobre maturidade na família, foi muito bom. Nós vamos encerrar, né, com a última mensagem, mas eu vi essa necessidade, eu senti de Deus de falar, e as pessoas estão recebendo muito disso, e eu estou tendo testemunhos de comportamentos que as pessoas estão me reportando, falando, olha, eu vi uma pessoa fazendo isso, eu peguei, Glória a Deus. fui lá e falei que não é um comportamento legal. Olha, eu mudei isso na minha vida. Nossa, eu não sabia que eu era imaturo. Aí eu preciso crescer. Aí uma pessoa me procurou, falou assim: ô pastor, eu entendi que eu estou errado no meu casamento. Eu vou procurar Glória a melhorar, Deus. procurar gente mais velhas para mim estar perto. E não tem nada a ver com meu marido, o problema sou eu. Eu falei, meu Deus. Então tem sido muito bom até para mim, porque eu aprendi algumas coisas e Deus primeiro fala com a gente, né? Sim. Eu sempre falo isso com o pessoal, não é porque eu estou ministrando que eu sou a pessoa completa naquilo que eu estou falando. Eu sou uma das pessoas que precisa daquela palavra. Então eu aprendi muito, mudei algumas áreas da minha vida e eu senti que a igreja conseguiu, né, ter um crescimento também, foi edificada de alguma forma. Amém. Glória a Deus, pastor. É realmente isso, né? Maturidade ali, a gente enxergar que a gente precisa de melhorar, né? Igual o senhor falou aí que quando o senhor tá ali ministrando, o senhor ministrou primeiro no seu coração para depois você ir lá e ministrar para as pessoas, né? Então, meus irmãos, vamos amadurecer, né? Amadurecer em Cristo, à luz da palavra. E passou falando sobre maturidade, falando sobre liderança. O que o senhor pode me dizer sobre uma liderança à luz da palavra assim mesmo? Sabe, falar assim, você olha para a pessoa e fala assim, não, aquele líder ele segue à luz da palavra. Então, eu gosto de dizer que o cristianismo é você colocar para fora aquilo que um dia você colocou para dentro, né? Então, a liderança cristã, ela começa justamente, como você diz, à luz das Escrituras, nós precisamos nos saturar da palavra de Deus. Não só de ler, mas de você compreender e ser ministrado também por essa palavra. Porque às vezes nós vamos ter pessoas, aquele caso do intérprete da lei, quando ele está conversando com Jesus, Sim. todas as perguntas que Jesus fez para ele, ele tirou 10. Ele acertou todas. Jesus mesmo falou assim: Nossa, você está de parabéns, você está acertando tudo. Só que Jesus termina assim: Vai e faça o mesmo, né? Que é aquele episódio do samaritano. Então não adianta você ter o conhecimento e esse conhecimento não se transformar em ação. Então a liderança cristã ela começa no conhecimento das escrituras e você transferir o conhecimento em ações. Então liderança é exemplo. Então você começa a exercer isso na sua vida, nas pessoas que estão à sua volta, no seu vínculo de amizades, na sua família principalmente, porque quem valida a nossa liderança é a nossa casa. Porque não adianta nós sermos pessoas que têm bons discursos, né? Tem uma boa oratória, mas a nossa família não nos aprova.
Então me Sim, assusta quando alguém quer liderar e ela tem dificuldade de liderar na sua casa, porque tudo começa na nossa casa. Então, a pessoa fala assim comigo: ô pastor, você é besta demais. Eu falei assim: pergunta minha filha e minha esposa. E se elas falarem isso, aí tá certo. Agora, se amém. elas falarem o contrário, tá errado. Então, a liderança cristã, ela é tão séria que você é um representante de Deus na terra. Sim, E porque existe a liderança positiva e a liderança negativa. Você pode influenciar, porque liderar é influenciar. Então você pode liderar influenciando negativamente. sim, E as pessoas verdade. sempre estão nos observando. E às vezes nós nos esquecemos que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus ou para a vergonha do Evangelho. Então isso é muito sério. Então eu preciso, o crente, o líder cristão, ele tem que ser maduro porque ele vai transmitir maturidade. Ele vai transmitir princípios do reino. Ele não vai falar segundo a sua vontade. Ele não vai falar segundo o que eu acho, o que eu penso. Ele não vai negociar os valores bíblicos no Sim, seu comportamento, no seu aconselhamento. E não tem jeito. Quando alguém vive as escrituras, as pessoas em volta começam a ver, começam a perceber, a vida dela expressa isso. Então a liderança hoje ela é muito importante porque tem muitas pessoas que são imaturas e não é muitas vezes por culpa delas, é sim, por verdade. ausência de alguém chamar essa pessoa para perto. Porque quando alguém fala assim comigo, fala mal de alguém para mim, eu falo assim para ela: se essa pessoa é ruim, ela precisa de alguém bom do lado dela. Não é afastar dela. Então, se você está vendo isso, aproxime dela. Porque se ela andar com você, você sendo bom, ela vai ficar boa também. Porque é influência. Né? O círculo que nós vivemos, ele influencia. Então, quanto mais lideranças nós tivermos no meio cristão, mais o povo vai amadurecer. Por isso a necessidade de capacitação, de treinamento, de teologia. Sim, E verdade. depois desse conhecimento, ele não pode nos levar à vaidade, mas a teologia verdadeira nos leva à simplicidade e à humildade. Mas eu não posso guardar só para mim. Aí eu preciso liderar. Eu preciso liderar minha casa, eu preciso liderar um novo convertido, alguém que chegou agora, eu preciso ensinar para ele, e eu preciso ensinar as pessoas que estão à minha volta também, para que elas ensinem a outros, né? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 2, é um conceito que eu gosto muito de usar. Sim, Paulo ele fala assim para Timóteo: o que recebeste de mim, diante de muitas testemunhas, transmita a homens fiéis, e estes transmita também a outros. Então, Paulo dedicou a Timóteo, mas não era para que ele se elevasse, era para que ele transmitisse a outros homens idôneos, e esses também transmitissem a outros. É o discipulado e liderança sendo transmitido a partir de uma boa fonte, porque Paulo era uma boa fonte. Então, Timóteo recebeu dessa fonte, mas ele teria que transmitir para outros também. amém, pastor, amém. E glória a Deus. E hoje a gente tá vivendo no mundo dos influencers, né? De pessoas que querem influenciar outras pessoas e tanta gente está servindo de pedra de tropeço para as outras pessoas, né? E a igreja hoje está carecendo cada vez mais de pessoas maduras, de líderes ali que estão comprometidos, né? Realmente de anunciar o evangelho, de pregar as boas novas e tudo mais. Então, hoje a gente tem dois pontos, né? Hoje, cada vez mais, a gente pega o nosso celular aí, o mundo está cada vez mais globalizado. Se a gente for parar para poder pensar, uma criança de hoje, ela tem muito mais acesso a coisas ruins do que coisas boas, né? Então, a gente cada vez mais tiver esse pensamento de que nós precisamos de multiplicar líderes, nós precisamos de multiplicar maturidade, nós precisamos de avançar nesse sentido, para que as pessoas tenham, né, exemplos, né? Porque é necessário isso. É necessário que a pessoa olhe e fale assim: nossa, o pastor Pedro ali, ó, realmente, segundo a esposa, segundo os filhos, segundo a filha, ele é um homem de Deus. Né? Então eu posso ali conversar com ele vai me direcionar no caminho, porque ele tem uma experiência, ele tem uma vivência, né? Então hoje a igreja está carecendo disso, né, pastor? De pessoas que realmente não sirvam de pedra de tropeço, mas sigam como um pai de destino, né? Que vai guiar as pessoas no caminho do Senhor.
É porque as pessoas elas se encontram muitas vezes perdidas. Eu sempre gosto de pensar que o que a pessoa está fazendo muitas vezes não é culpa dela. No Sim, sentido de que eu tenho muita, por exemplo, tenho muito cuidado quando as pessoas, por exemplo, né, criticam, por exemplo, um culto pentecostal. Aí estão tendo alguma atitude ali dentro daquele culto, as pessoas compartilham, divulgam. Aí eu fico pensando assim, aquela pessoa que está ali, talvez ela aprendeu daquela forma, e para sim, ela é o evangelho. E muitas vezes o coração dela é um coração bom e ama Jesus, de fato, só que ela não teve uma boa influência. Ela sim, aprendeu dentro daquela cultura. Existem os falsos profetas, sim. mas Muitos. existem às vezes pessoas com ótimas intenções, bom coração, mas não teve uma instrução. Eu sempre penso assim: você se aproximou dessa pessoa para tentar estar perto dela. E às vezes também a nossa verdade não é a verdade, às vezes é a nossa verdade, não é a verdade bíblica. Uhum, Então nós temos que ter muito cuidado com o corpo de Cristo. E quando eu falo corpo de Cristo, por isso que eu falo essa questão de cuidado, que não é só na nossa igreja, porque aquela igreja, ela é de Jesus. sim, Ela é de Jesus. Então, quando nós vamos ler as cartas, né, de Paulo, por exemplo, ele estava corrigindo a igreja, os comportamentos exagerados na igreja. Então, não é porque está tendo um comportamento talvez diferente do nosso que não é que eles não são nossos irmãos. Então, a gente tem que pensar numa dimensão de corpo. Eu não posso pensar na igreja como lugar que eu estou. Eu tenho que pensar no corpo em geral. Então, se a igreja que eu estou, ela é edificada e ela é uma igreja bíblica, é uma igreja que tem sido referência, eu tenho que pensar assim, tá tudo certo. Não, eu tenho que pensar assim, há outras pessoas que podem ser influenciadas. Então, hoje nós temos várias igrejas que vêm aqui conversar com a gente. Aí vem igreja pentecostal, vem igreja batista, e nós nos damos muito bem, né? Mesmo às vezes tendo alguma divergência teológica, porque nós não somos os donos da verdade também, né? Então eu tenho que olhar para o corpo das pessoas que estão à minha volta, porque se a gente negligenciar os da fé, a Bíblia fala sobre isso, nós estamos negando até o próprio Jesus. sim, Então verdade. eu tenho que sair para evangelizar, eu tenho que sair para ganhar pessoas para Jesus, mas eu tenho que entender que primeiro é os da fé. Eu tenho que edificá-los, eu tenho que ser alguém que leva alguém à maturidade, que Sim, traz um despertamento, um desejo de crescer, um desejo daquela pessoa evoluir. E as pessoas sofrem muito hoje, é o que Jesus falou, né, ele viu a multidão e teve compaixão dela. Por quê? Porque não tinha pastor. As ovelhas não tinham, elas estavam aflitas, sim, exaustas, porque não tinha ninguém. Então, o motivo da aflição é a ausência de alguém, sim, né? Que verdade. nós somos seres relacionais, então precisa ter alguém ali. Então, na nossa caminhada, o quanto alguém do nosso lado pode nos ajudar ou pode nos prejudicar. Sim, Como eu disse, a liderança positiva e a liderança negativa, ela pode trazer pessoas à vida, como ela pode matar alguém também. Então, nós precisamos entender essa importância de não deixar as ovelhas aflitas. Por isso que deve se levantar um grande número de líderes maduros para tirar a exaustão das ovelhas que elas têm vivido neste mundo tão cruel, né, tão maldito o comportamento desse sistema mundano. E as sim, pessoas verdade. precisam de alguém que tenha o coração em Jesus para ajudá-las a perseverar. Amém. Glória a Deus. E nisso, né, pastor, eu percebo que a anunciar, tanto a anunciar Solimões quanto a anunciar Céu Azul, elas investem em capacitação, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso, porque eu vejo lá acompanhando o Instagram, o povo se envolvendo ali mesmo, querendo aprender, querendo se capacitar. Isso é importante, né? Porque é necessário. Né? Vocês têm ali o Avance, né? Tem os Pilares da Fé, vocês têm o curso pastoral. Né? Então eu gostaria que o senhor falasse sobre isso um pouco. Então, hoje a nossa primeira referência sempre vai ser Jesus, né? Mas a nossa referência grande aqui para nós é o nosso pastor, o pastor Leno. Além de ser uma pessoa, eu não conheço alguém mais apaixonado pela igreja do que ele.
é uma pessoa muito apaixonada por É Jesus, benção pensa em mesmo. igreja, ele respira igreja. Você está em casa ali, do nada ele te manda uma mensagem 1 hora da manhã, É, falando de um projeto, de uma coisa. E é uma pessoa que você ouve uma pregação dele, você vê assim, poxa, ele deve ter estudado uma semana para preparar um sermão desse. E é uma pessoa, um incentivador do conhecimento, né? Então, nós temos esse incentivo do nosso pastor para desafiar as pessoas a crescerem. Inclusive, ontem eu estava conversando com ele e ele estava falando sobre isso, porque nós já tínhamos encerrado os cursos aqui na igreja neste ano, porque nós estamos com 2 turmas formando, que vão ser 80 pessoas, nó. né, Glória a no curso Deus. que é o Pilares da Fé, que é o primeiro módulo, e o Avance. Aí ele pediu para pôr outra turma de Pilares. Fala, pastor, vamos embora. Aí nós vamos anunciar mais uma Glória a turma Deus, é. Glória a e Deus. seja o que Deus quiser. Aí a Natália, que ajuda na coordenação dos cursos, falou, pastor, mas os professores? Eu falei, querida, lança aí e Deus aí Deus vai prover. vai nos abençoar. E eles vão estar disponíveis, É, pode ficar tranquila e vai dar certo. Então, nós temos o Pilares da Fé, que nós tivemos uma surpresa, porque ele seria um curso introdutório. Só que o que aconteceu? As pessoas que vinham de outras igrejas e fazem o Pilares, elas falam assim: nunca ouvi isso aqui na minha vida. meu Deus. Porque são 4 matérias, né? Que é o Conhecendo as Escrituras, Plano de Redenção, Princípios de Fé e Andando no Espírito. E as pessoas falam assim: eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Que isso. Plano de Redenção. As pessoas que vieram de outros lugares há 7 anos, 10 anos de conversão, nunca teve um ensino sobre plano de redenção. Então nós somos surpreendidos com esses comentários, né, e o quanto que as pessoas cresceram. Nós colocamos assim, o que nós temos de melhor de professores, são pessoas assim muito capacitadas. As aulas, assim, qualquer pessoa que sentar lá, ela vai aprender. E o Avance, nós trabalhamos um pouco mais a nossa visão sobre liderança, sobre as nossas células, sobre multiplicação, sobre o nosso propósito, né? Cada um tem uma missão. Sim. É um curso muito bom também, que leva as pessoas a entender a nossa visão. E nós temos a Escola de Pastores, que é um seminário de 1 ano, né? Que ele já é um pouco mais extenso. Ele tem este nome, que ele é para a formação de pastores, mas qualquer pessoa pode fazer. Alguém que já tenha, né, por exemplo, da nossa igreja, feito o Pilares e feito o Avanço, ela pode fazer o seminário. E o seminário trabalha muitos tópicos, porque ele é mais prático. É o ministério em termos práticos, né? Então, assim, todo mundo que sai do seminário sai assim deslumbrado e fala: por que eu não fiz antes? Então, nós temos também a nossa escola bíblica, que acontece aqui na segunda-feira. Os temas têm sido bem pertinentes também, as pessoas têm aprendido muito, tem sido um despertamento também ao conhecimento, além dos outros cursos, né, que nós temos cursos aqui também para o casamento, né, para os casais, temos o Sim. curso também Homem ao Máximo, então nós sempre buscamos capacitações, além disso, nós sempre estamos também em alguma conferência. Essa semana mesmo eu estava num retiro de pastores, há 2 semanas eu e o pastor Leno, com mais 2 irmãos da igreja, estávamos em uma capacitação da Atos 29, na Batista Esperança. Nós sempre temos buscado crescer e ler muito também, né? Glória a Porque Deus. nós precisamos crescer, senão a igreja não cresce também. Então nós valorizamos demais o conhecimento, o aprendizado, pedimos para as pessoas façam teologia, leiam bons livros, estejam com pessoas que têm bom conhecimento também, mas mais do que isso, né? Que o conhecimento gere também uma ação contundente por reino de Deus.